Bom dia, povo de Deus, gaúchas e gaúchas de todas as querências, cristãos de todas as querências. Sábado, dia 16 de novembro de 2024. Hoje temos o Evangelho do dia explicado e esmiuçado para você. O Evangelho de Lucas, do capítulo 18, do versículo 1 ao 8. E a leitura, Epístola 3, João 5 ao 8. Vamos começar? Primeiro eu vou ler a carta. Pega lá sua Bíblia, lembrando que aqui estou também com vocês, tá bom? Estou aprendendo com vocês e procurando trazer um evangelho explicado para aquelas pessoas que desejam se aprofundar, saber de algumas coisas que a gente não vai ver na missa, né? Alguns detalhes, né? Então, hoje na leitura diz o seguinte: pega lá sua Bíblia para você poder acompanhar, para você poder. É bom ter a Bíblia para você ter. Hoje em dia existe aplicativo também, né, gente, no telefone, que também facilita muito a vida. Mas eu tenho um aplicativo, então eu não mando com a Bíblia para cima e para baixo. Mas tem pessoas que têm muita dificuldade em achar capítulo e versículo. Eu não trago aqui, meu propósito aqui é sempre poder esclarecer para leigos, né? Não trago para pessoas que já compreendem, que já estudam e que já têm os capítulos, versículos gravados na cabeça. Não, gente. Eu até nem tenho esse propósito, né, de gravar. Mas é lógico que os textos, eles ficam na memória e Deus depois, no seu Espírito Santo, né, ele sempre traz para nós nos momentos que a gente precisa. Então vamos para a leitura da terceira carta de João, São João. Caríssimo Gaio, é muito leal o teu proceder, agindo assim com teus irmãos, ainda que estrangeiros. Eles deram testemunho da tua caridade diante da igreja. Farás bem em provê-los para a viagem de um modo digno de Deus, pois, por amor do nome, eles empreenderam a viagem sem aceitar nada da parte dos pagãos. A nós, portanto, cabe acolhê-los para sermos cooperadores da verdade. Palavra do Senhor. Então vamos para a explicação, minha gente. Bora para a explicação então. Epístola, gente, são cartas, tá? Então lá na Epístola 3 de João, sendo o menor livro do Novo Testamento, né? Na Epístola 3 de João é uma carta com um tom amável, né? Mas de cunho administrativo. O ancião procura encorajar Gaio, que era talvez um pastor, sob a sua supervisão. A carta apresenta principalmente conselhos positivos, mas também adverte contra um líder sedento de poder chamado Diótrefes. Tá? A verdade, o amor e a bondade de Deus são os temas predominantes. Vamos lá, então, o que as circunstâncias desta redação, né? João mesmo foi o autor da carta, né? No contexto, temos que as duas breves cartas a segunda e a terceira de João são descritas muitas vezes como cartas gêmeas. No entanto, elas deveriam ser vistas como irmãs, mas não idênticas. Há algumas semelhanças significativas, né, dignas de nota, e ambas as cartas o autor se descreve como o ancião. E os destinatários são aqueles a quem ele ama na verdade, né, sob o nome de Jesus Cristo, do Evangelho, né. Os destinatários constituíam um motivo de grande alegria para João. Eles estavam andando na verdade e o ancião tinha recebido boas informações a respeito deles. As duas cartas contêm uma advertência e o ancião deseja ver pessoalmente os destinatários. Por fim, as duas transmitem saudações de outras pessoas. A mensagem de propósito, a terceira de João, é uma carta pessoal e gira em torno de 3 indivíduos. Gaio, o destinatário da carta, Diótrefes, o causador de problemas, e Demétrio, que era o provável portador da carta. O propósito era dar uma palavra de exortação a Gaio e encorajá-lo a não imitar o mau exemplo de Diótrefes. Em vez disso, Gaio devia continuar o bom trabalho que estava fazendo ao receber e apoiar os mestres ou missionários itinerantes, né? A contribuição para a Bíblia. Esta breve carta de instrução apostólica salienta algumas convicções cristãs centrais do amor, verdade e fidelidade à igreja e o testemunho. Ela também testifica a centralidade de Deus na fé apostólica. Jesus e o Espírito não são mencionados especificamente,
tá? Todavia, na visão do escritor, Jesus e o Espírito estavam sem dúvida incluídos na referência a Deus, cuja verdade é o alvo do frequente apelo desta carta. Eu vou trazer a explicação apenas de alguns versículos, né, que eu achei mais relevantes. O apóstolo, lá no versículo 1, o apóstolo João se denomina ancião, né, por causa da idade elevada já, indicando que ele não pode ter entendido este título no sentido eclesiástico usual, né? Enfim, testemunharam da tua verdade, ou seja, do compromisso com a verdade, apesar de existirem muitos enganos e falsos mestres no mundo. Lá no versículo 7, o nome, né, quando se diz o nome por causa do nome, significa Jesus, estava falando de Jesus Cristo. Este uso nome era usado comumente nos pais apostólicos, né? Inácio, Efésios, Filadelfos, Clemente, Roma, tá? Depois, para que sejamos cooperadores da verdade, todos os cristãos, né, não podem sair para pregar o evangelho, mas todos podem contribuir com algo para sustentar aqueles que o fazem. O texto aqui favorece pelo menos um presbítero, né? Este demagogo eclesiástico é o tipo de todos os mestres vaidosos, né? Ruidosos e presunçosos, que tem como principal objetivo conseguirem o que querem, né? O objetivo que eles realizam, intimidando, né? Anotações, gente. Então, intimidando todos os que divergem deles, da sua opinião, né? Censurado, afastado, tratado com indiferença, era tudo que eles usavam, faziam, né? Eles oprimiam, né, aqueles que estavam atrapalhando o caminho deles para naquilo que, na verdade, que o evangelho ensinava. Então, existia desde aquela época, né, pessoas assim, que eram, na sua congregação, eram responsáveis e usavam desses meios aí para fins egoístas, né? Trarei a memória, no versículo 9, trarei a memória, ele puniria, né, chamaria justiça pela sua arrogância, presunção, né? Ele estava dizendo que ele ia chamar para a verdade, ele ia chamar para ter uma conversa, né, séria, não foi mal educado nem nada, não foi para partir para a violência, mas para trazer à memória o que ele estava fazendo e punir ele, né, conforme o que ele achava justo e correto, né, por causa da arrogância. Quem faz o bem, no versículo 11, quem faz o bem é Deus. Aquele que faz o bem mostra que é parecido com Deus, pois Deus continuamente faz o bem. Quem faz o mal não é de Deus, minha gente, tá? As segundas e terceira epístolas de João provavelmente foram escritas logo após a primeira em Éfeso. Então, estas são as explicações da carta. Agora vamos para o Evangelho. Vamos então para o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos do 1 ao 8. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola, para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz, pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas essa viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Vamos para as explicações. Então, lá no versículo 18, vamos encontrar: esta parábola fala da tendência comum de desfalecer e parar de orar antes de receber uma resposta de Deus, né? Este juiz não era um homem religioso, né? No versículo de 2 a 3, muito menos compassivo, né? Naquela cultura, a viúva era praticamente indefesa, né? Eu imagino Jesus Cristo quando deixou sua mãe, né, viúva, sozinha, tendo que ir para o sacerdócio. O que ele deve ter sentido, deve ter sofrido. Então vamos lá. Esta parábola, né, para não desfalecer e nem parar de orar.
No versículo 2 e 3, este juiz não era um homem religioso, muito menos compassivo. Naquela cultura, a viúva era praticamente indefesa. Sua única esperança era que seu insistente apelo por justiça fosse atendido. No versículo 4 e 5, apesar de o juiz não ter princípios e de que se recusou a atender o pedido da viúva, talvez estivesse esperando que a viúva lhe oferecesse propina, né? Ele esperava que ela pagasse ele, minha gente. Ele acabou cedendo e lhe fazendo justiça por causa do seu incômodo e porque sabia que daqui a pouco ele iria esgotar a sua paciência, ela iria esgotar a sua paciência. Então, minha gente, muita gente diz assim, Deus, deixa para Deus resolver. Essa viúva não pensava assim, né, minha gente? Vocês estão vendo isso? É muita gente, né? Deixa que Deus resolve, né? Muita gente que não quer se incomodar pensa assim, né? Em relação à justiça. Em relação à justiça dos homens, em relação à justiça que vemos também espiritualmente falando, né? Quando você vê uma injustiça. Vamos continuar, então. Lá no versículo 6 ao 8, Jesus quis contrastar o injusto juiz com Deus. Ao contrário do juiz injusto, Deus não apenas considera a justiça seus filhos que oram constantemente por isso, como também fará isso rapidamente. O final do versículo 8 se refere ao fato de que a fé verdadeira será rara na terra quando Cristo voltar. Então, minha gente, nunca podemos esquecer de duas coisas que está dizendo aqui, né? Primeiro, Deus ajuda, né? Deus ajuda. Isso daí, bota na cabeça. Deus ajuda, mas você precisa fazer a sua parte, meu filho, tá? Tudo é no tempo de Deus, sim, mas você precisa fazer um esforço, né? Porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, né? E é no tempo de Deus. E que as coisas vão acontecer no tempo de Deus, né? Que eu vou conseguir isso, no tempo de Deus, deixa assim, o comodismo, né? Cuidado. Não é isso que essa parábola nos mostra. Ela nos mostra nossa fé, nos mostra que nós temos que ser insistentes, né? Na justiça que queremos e orar para que Deus faça a sua justiça, porque Deus espera em nós isso. Deus espera em nós a fé nele, mas também a nossa parte ser feita, né? Então, meu amigo, se você fez algo errado, se você magoou, feriu, machucou, né? Se você, eu não vou dizer pecou, né? Existem tantos vários pecados, mas se você fez algo, um pecado grave, um pecado, algo que você se arrepende, né? Não faça mais, se esforce, porque não adianta fingir que aquilo não aconteceu, minha gente. O maior erro que eu vejo nas pessoas é esse, tá? Não se autoanalisar, não ficar vigilante, né? Você não se vigia, você vai cair. Você pode ter certeza absoluta, né? A coisa se repete até você aprender no sofrimento, e aí outras pessoas são envolvidas. Tá? Nesse Evangelho de Lucas, também lembramos de Mateus, né? Capítulo 24, do Sermão do Monte, né, minha gente? Onde Jesus fala sobre o final dos tempos, né? Descreve o fim dos tempos que precederão a segunda vinda, né? Falsos cristos, versículos 24, capítulo 5, guerras, contendas e desastres naturais, perseguição dos crentes, né? Os verdadeiros cristãos, mesmo cuja fé é fraca, isso está na Bíblia, tá, minha gente? Os verdadeiros cristãos, mesmo cuja fé é fraca, verarão até o fim. Lá em Mateus 24, versículo 13. Deles é o amor verdadeiro, que é o fruto do Espírito Santo, Gálatas, capítulo 5, versículo 22. E esse amor não pode falhar. 1 Coríntios, né? Capítulo 13, versículo 7. O amor verdadeiro não pode esfriar, pois é sustentado por Cristo, o qual é capaz de nos impedir de cair. Judas, capítulo 1, versículo 24. E para refletirmos sobre isso, né? Diz o seguinte, né? Coisas, né, que estão aqui na liturgia, né? Que eu quero trazer algumas partes aqui, né? Gaio acolhia missionários, né, itinerantes em sua casa e até os ajudava com as despesas de viagem. Os missionários dependiam totalmente da providência. A hospitalidade é uma das mais autênticas expressões da caridade cristã. Com a parábola da viúva insistente,
E o juiz injusto, Jesus convida seus discípulos a rezar sempre, sem desanimar. Ele não compara o juiz injusto a Deus. O juiz representa o mal e todos os obstáculos da vida, que só podem ser vencidos com oração perseverante. A viúva insistente representa os cristãos de todos os tempos, chamados a nunca perder a fé e a esperança. Então, meu filho não, meu irmão, em Jesus Cristo, se você for um chato ou insistente, tá? O trem ruim lá, não, ele vai cansar de você, ele vai dizer, não dá, essa daqui não dá, porque ela passa só orando, não tem abertura com ela, né? Fora que ela anda dentro do que é certo, entendeu? Vou ter que desistir e voltar outras vezes até uma hora ela me dá abertura. É isso que tá dizendo aqui, tá? E também eu queria trazer para vocês, né, sobre a catequese do Papa Francisco, né, que ele falou sobre a parábola do juiz iníquo, né? Então eu achei muito interessante e vou trazer para vocês, né? A parábola evangélica que acabamos aqui de falar, né, minha gente, contém um ensinamento. E está falando, quem falou isso não foi eu, foi o Papa Francisco, tá, minha gente, da parábola. A parábola evangélica que acabamos de ouvir contém um ensinamento importante, a necessidade de rezar sempre sem jamais se cansar. Portanto, não se trata apenas de rezar algumas vezes, né? Mas quando a gente sente vontade, né? Porque você, às vezes, não tem vontade, né? Não, Jesus diz que é preciso rezar sempre sem jamais se cansar. O juiz é um personagem poderoso chamado a emitir sentenças baseadas na lei de Moisés. Por isso, a tradição bíblica recomendava que os juízes fossem pessoas tementes a Deus, dignas de fé, imparciais e incorruptíveis. Ao contrário, este juiz não temia a Deus nem respeitava homem algum. Era um juiz iníquo, sem escrúpulos, que não observava a lei, mas fazia o que queria segundo seu interesse. A ele se dirige uma viúva para ter justiça. As viúvas, junto com os órfãos e os estrangeiros, eram as categorias mais frágeis da sociedade. Os direitos assegurados a eles pela lei podiam ser pisados facilmente, né? Porque sendo pessoas sozinhas e sem defesa, dificilmente recebiam apoio. Uma viúva ali sozinha, ninguém a defendia, podiam ignorá-la, não eram justos com ela. Assim também o órfão, assim o estrangeiro ou migrante. Naquele tempo era muito forte esta problemática. Diante da indiferença do juiz, a viúva recorre à sua única arma, continuar insistentemente importuná-lo, apresentando-lhe seu pedido de justiça. E justamente com esta perseverança alcança o objetivo. O juiz, de fato, em um certo ponto, a escuta, não porque é movido por misericórdia, nem porque a consistência o impõe, simplesmente admite, mas esta viúva já está me importunando, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha por fim me agredir. Desta parábola, Jesus tira duas conclusões. Se a viúva conseguiu dobrar o juiz desonesto com seus pedidos insistentes, quanto mais Deus, que é Pai, bom e justo, não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? E além disso, não vai fazê-los esperar, mas agirá bem depressa. Por isso, Jesus exorta a rezar sem jamais se cansar. Todos experimentamos momentos de cansaço, de desânimo, principalmente quando nossa oração parece ineficaz, né? Mas Jesus nos garante, diferente do juiz desonesto, Deus ouve prontamente seus filhos, mesmo que isso não signifique que o faça nos tempos e nas maneiras que nós queremos. A oração não é uma varinha mágica, ela ajuda a conservar a fé em Deus e a confiar, mesmo quando não compreendemos sua vontade. Nesse sentido, o próprio Jesus, que rezava muito, é um exemplo para nós. A carta aos Hebreus recorda: ele, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que tinha poder de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua piedosa submissão. Até Jesus, gente, até Jesus. Quem é você na fila do pão, meu povo? À primeira vista, essa afirmação parece improvável, porque Jesus morreu na cruz. A carta aos Hebreus não erra. Deus verdadeiramente salvou Jesus da morte, dando-lhe sobre ela completa vitória, mas o caminho percorrido para obtê-la passou através da própria morte. A referência à súplica que Deus ouviu diz respeito à oração de Jesus no Getsemane. Tomado por uma angústia profunda, Jesus reza ao Pai para que o liberte do cálice amargo da paixão. Mas a sua oração é permeada pela confiança no Pai e se confia sem reservas à sua vontade. Porém, diz Jesus, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. O objetivo da oração passa em segundo plano.
O que é importante, antes de tudo, é a relação com o Pai. É isso que a oração faz, transforma o desejo e modela segundo a vontade de Deus, qualquer que seja, porque quem reza aspira, antes de tudo, à união com Deus, que é o amor misericordioso. E a parábola termina com uma pergunta: mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar fé sobre a terra? E com esta pergunta todos nos colocamos em vigilância. Não devemos desistir da oração, mesmo que ela não seja correspondida. É a oração que conserva a fé. Sem ela, a fé vacila. Peçamos ao Senhor uma fé que se faz oração incessante, perseverante, como aquela da viúva da parábola, uma fé que se nutre do desejo de sua vinda. E na oração experimentamos a compaixão de Deus, que como um pai vem ao encontro de seus filhos, pleno de amor misericordioso. Olha que coisa mais linda esta carta, minha gente, que coisa mais linda. Então, vamos orar, vamos insistir, vamos continuar pedindo sempre para Deus, Pai Todo-Poderoso, que tem todo o poder, né? Ele, que Jesus Cristo nos ajude, né? Que temos os nossos intercessores, os santos, que possam estar sempre nos orientando, porque eles viveram uma vida de oração, porque eles são nossos exemplos também. Jesus, o maior exemplo de todos, nosso Salvador. Então, gente, nunca desista. Se você está sendo injustiçado, se você tem um problema na justiça, se você tem um problema, uma doença, você não perca a esperança, não perca a fé, não desista, não acredite na primeira nem na segunda, mas acredite em Deus, que tudo pode, né? E não deixe de rezar, de orar com a sua família, sozinho. Mantenha sua mente, sua cabeça, leia, se mantenha em oração. A oração tem tantos meios. A sua oração, ela é interiorizada de várias formas, né? Com orações, com vídeos que te ensinam, com leitura, né? O terço, né? Rezar, fazer o rosário, né? Em casa, oração de gratidão, oração quando acorda, quando dorme também, né? Fazer muito, mas com certeza fazer autoanálise, né? Fazer aquela retrospectiva, né, do dia, né, para poder chegar na conclusão se fez tudo ok, tá, gente? Então, para reflexão é isso hoje, e eu agradeço a Deus pelo dia de hoje, por poder trazer para vocês, né, todos esses aprendizados, né, que são valiosos, e espero que sempre Deus possa me iluminar, Jesus Cristo, Trindade, Santíssima Mãe Maria, meu intercessor e amigo, Santo Arcanjo Miguel, Santo Miguel Arcanjo. Que Jesus abençoe, né, todos nós, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Shalom para vocês, em paz, fiquem na paz. Até amanhã, minha gente.